Oi. Vamos lá, então. Eu vou começar a compartilhar com vocês. Se vocês já sabem, né? Podem me interromper. Hoje é o nosso último encontro. Professora, deixa eu aproveitar então para perguntar. Júlia. Tudo bem? Eu testei positivo para Covid, né? Falando eu também, mas nem sei se você. Mas Nossa, eu tô querendo fazer o teste hoje, assim, porque. Até por vale uma a pena. questão de estatística e não também entrar em contato com outras pessoas, né? Mas eu acho que tá tendo uma nova ondinha aí. Tá Sim, todo mundo de eu tive no Portugal. Rio e depois que eu voltei do Rio eu fiquei assim. Mas os sintomas muito leves. Hoje já é, eu acho que o sétimo, sexto dia. Sim. Aí logo, logo eu tô liberada. Mas eu ia te perguntar em relação ao Cajuf. Mantém o Cajuf amanhã? Eu acho que eu vou falar com os residentes, Júlio, porque a gente tinha alguns atendimentos, lembra inclusive aquele de família, que é daquele senhor, o senhor pródigo, a gente pode dizer assim, você lembra da história? Lembro. Uhum. Já está agendado, né? Então eu acho que eu vou pedir para pelo menos os residentes manterem o que já estava agendado, sabe? Para a gente manter. Como a gente não está pegando mais nenhum caso novo, né? Por conta do final do semestre, já o volume que a gente está. Para quem aqui não participa, né, do Cajuf, a gente teve uma demanda esse semestre, nossa, muito grande, nascível surpreendentemente, e aí a gente já está agora se encaminhando, né, para o final já de semestre, então a gente não está mais fazendo atendimento novo. Então, Juliana, a minha ideia é manter amanhã só eventualmente um consultivo que apareça, e nesse caso de família, acho que já estava agendado, então acho que eu vou querer manter, mas pelo menos com 2 residentes presentes, aí eu vou ver com eles mais tarde no grupo. Mas ver se Beleza. você já pode ir ou não, né? Qualquer coisa. Não, beleza. O meu atestado acaba. Hoje é quarta, acaba hoje. Aí Tá, amanhã eu ainda vou, mas uso máscara e tal. Mas já tá. passaram uns dias. Mas tá certo então. Porque eu acho que esse caso ele é interessante e acho muito que a gente tem condição de resolvê-lo com uma boa conversa, né? Nada como. Sim, vai ser maneiro. Ai, gente. E confio muito no Luiz. Luiz é fora de série, né? Verdade. Vamos lá, então. Vamos começar a partilhar. Então, hoje é o nosso último encontro. Direito real de habitação e direito real de habitação de vulneráveis, né? Por que que eu botei esses dois, né? Porque a gente tem hoje na legislação previsto o direito real de habitação ao cônjuge ou companheiro, né? Sobrevivente. E o que se tem se debatido, inclusive naquela proposta legislativa que eu já mostrei na aula passada para vocês, é a possibilidade de estender isso aos vulneráveis. Não seria só, então, ao cônjuge, porque de repente não vai ser só ele que é vulnerável, né? Que precisa ser mantido. A gente vai entender um pouco o que é o direito real de habitação, mas que precisa ser mantido naquela residência, né? Que ele residia antes com o falecido. Às vezes é um ascendente, às vezes é um filho que tem uma deficiência. Então é uma questão que tem se debatido e para mim tem um certo vácuo, né? Como todos os casos que a gente debateu aqui, a legislação não dá conta e a jurisprudência ela acaba tendo que, né, os tribunais acabam tendo que resolver situações muito particulares, mas é muito ruim a gente não ter não é um produto, né, mas uma formatação de solução para a pessoa que te procura, né, que é o mesmo caso da semana passada. Não tem como proteger aí, de repente, um filho vulnerável. E hoje em dia a gente faz tanta. A medicina está tão avançada, né, que a gente consegue detectar, às vezes, pequenas coisas, né? Às vezes não é uma vulnerabilidade tão grande, mas, poxa, isso dificulta aquela, né, que aquele seu filho ter uma inserção, como o outro já consegue ter uma inserção melhor. Então, quer dizer, são algumas questões que têm se debatido muito sobre esse tema. Então, vamos lá, gente. Qualquer coisa podem me interromper. Vou tentar falar mais devagar também, a voz não tá boa. O único artigo, gente, do Código Civil que trata sobre o direito real de habitação é lá o 1831. É claro que aqui, quando ele fala, gente, ao cônjuge sobrevivente, vocês podem entender ao companheiro sobrevivente. Logo quando a gente teve aquele julgamento do STF que equiparou a sucessão do cônjuge e do companheiro, teve-se até um grande debate sobre se também iria se equiparar o direito real de habitação do cônjuge ao companheiro.
e sim ficou assentado que, por se tratar de um direito que vem no momento da sucessão, tá, gente? A gente vai ver que o direito real de habitação é um direito que ele vai nascer no momento que você tem o falecimento e a sucessão, então sim, ele também seria cabível ao companheiro. Então, independente se você tem uma união estável, se você é casado, você vai ter a possibilidade aí de ter resguardado aí o seu direito real de habitação. Aí o 1831 fala, ao cônjuge sobrevivente, gente, qualquer que seja o regime de bens. Isso é muito importante, né? Porque pode ser que a pessoa tenha casado no regime da separação total de bens, né? Convencional. Mesmo essa pessoa que casou num regime que é tão drástico, né? Que a gente viu, né? Cada um vai ficar com seus bens. Mesmo nesse caso, o direito real de habitação está resguardado. Então, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, porque em eventual regime de bens, o cônjuge é herdeiro, né? A gente viu. O direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja um único daquela natureza a inventariar. Então, quer dizer, aquele imóvel que era o imóvel da família, que o casal residia, sobre ele vai poder recair o direito real de habitação. É comum, né, ter algumas... quais são os princípios ou caminhos que pautam, né, o direito real de habitação? Ali embaixo eu falei, né? Trata-se da faculdade cujo exercício revela inegável função social, pois consiste em um meio de evitar que o cônjuge ou companheiro sobrevivente, tá? Deixe de ter onde morar após a extinção pela morte do vínculo de convivência anteriormente estabelecido com o falecido. Esse é um ponto muito sensível e a gente volta a falar daquelas questões dos relacionamentos muito longos, né? Que tradicionalmente aconteciam. Então, era muito comum, você imagina, né? Aquela mulher casava, e aí pensando naquele... No mais geral possível, né? Que sempre era um casamento longo, e a tendência era sempre o homem falecer primeiro, né? Eu acho que, inclusive, isso é provado, né? Que acho que até por os riscos que eu acho que o homem se coloca, né? A tendência é sempre o homem falecer, acho que estatisticamente, tá, gente? Antes. Então, era muito numa ideia, e se pauta muito numa ideia, né, de uma proteção a esse cônjuge. É claro que, gente, ele não é um direito só concedido à mulher, tá? Ele é um direito também concedido a um homem, ou que seja um casal afetivo, não tem qualquer distinção aqui. Se eu venho a falecer, meu marido pode requerer o direito real de habitação, ou meu companheiro futuro, e esse é um dos pontos, e que a gente sempre tem batido nessa tecla, mas muito relacionada não só a essa função social, né, do próprio bem, mas tem aí um caráter relacionado àquele histórico daquela família, né, porque quantos casais, talvez mais velhos, vocês não conhecem assim, que assim, viveu naquela casa a vida inteira, e aí tem o falecimento daquele cônjuge ou companheiro, e aquela casa acaba representando muito para ele, né? É onde eles viveram. Então ainda tem um laço afetivo com aquela residência muito grande. E aí o direito real de habitação vem para resguardar essa pessoa para que ela possa viver lá, nessa residência, até o seu falecimento. A gente vai ver que é um direito personalíssimo e vitalício, tá? Então, a ideia também é de que essa pessoa se sinta, e me parece ter uma relação interessante, né? Porque você se apega realmente àquele espaço te lembra aquela pessoa. Então, é uma forma até de amenizar ou de te manter em contato ainda. Então, ele tem esse caráter também. É claro que, se a gente transpor isso para relacionamentos mais rápidos, talvez perca um pouco, né? Imagina, eu me caso amanhã ou depois, fico 2, 3 anos com aquela pessoa e venho a falecer, né? A gente não teve esse tempo todo, esse relacionamento longo, e a gente vai ver na jurisprudência que acaba causando aquela situação de eu ter um companheiro que não é o pai dos meus filhos, tendo direito real de habitação de um imóvel que a propriedade vai ser dos meus filhos. Mas vocês podem estar se perguntando assim, bom, mas o direito real de habitação, ele diz respeito a quê? Ele vai ser proprietário? Ele vai ter... Então, a gente vai entender um pouco o que é, né? E embaixo está assim, o direito real de habitação, gente, afeta apenas o poder de uso em relação a um determinado bem.
você só pode usar esse bem, tá? Você não pode fruir, por exemplo, você não pode alugar esse bem. E você, obviamente, não é o proprietário, tá? Você não pode vender esse bem. Você só tem o direito de usar. Uso. Ponto, tá? Independentemente se você vai ser proprietário ou não também desse bem. Porque você pode, na partilha, também ser proprietário, né? Numa divisão, esse imóvel também fica uma parte para você, mas sobre ele você também querer que recaia o direito real de habitação. Por quê? Exemplo, eu e meu marido, como eu falei com vocês, casamos na comunhão parcial de bens e temos uma filha. Compramos um apartamento. Se eu venho a falecer, meu marido ele não vai ser meu herdeiro, porque todos os bens que a gente adquiriu são comuns. Como eu falei com vocês, eu comecei muito cedo com meu marido, a gente já tem quase 20 anos juntos, então eu não tenho bem particular nenhum. Meus pais já faleceram, eu não recebi doação, eu não tenho herança ainda. Então ele vai mear, se eu faleço, os nossos bens particulares, então metade dessa casa é dele, por meação. E qual é a minha herança? Metade dessa casa, 50% do apartamento. E esse 50% do apartamento, como ele já meou esse bem, ele vai ser da minha filha. Se a gente lembrar lá do 1829, primeiro é filhos com cônjuge. Mas não vai ser com cônjuge, porque eu não tenho bem particular, né? O meu marido, hoje, por ser casado na comunhão parcial de bens, ele só é meu herdeiro nos bens particulares. E eu não tenho esses bens ainda, né? Não tenho bens antes de casar, não recebi doação, herança, ainda nada. Então, ele vai mear. Aí vocês imaginam, esse nosso apartamento aqui vai ser 50% da Yumi, porque ela foi a minha herdeira, e 50% do Leonardo por meação. Mas, gente, a gente vai ter aqui o quê? Uma copropriedade, tá? Vão ser duas pessoas que vão estar lá no RGI constando como reais proprietários do bem. Se o meu marido, por exemplo, não exigir o direito real de habitação, o que a Yumi vai poder fazer? Exemplo aqui, até que ela já fosse maior de idade. Ela pode, inclusive, ingressar com uma ação de extinção de condomínio, judicialmente, porque ninguém é obrigado a estar em convívio com ninguém. Isso desde o casamento, ou mesmo você ser coproprietário. Eu não sou obrigada a estar com uma copropriedade de um imóvel com alguém que eu não queira estar. Então, a Yumi pode falar, pai, você não quer vender não, mas eu quero pegar o meu dinheiro porque não sei. Eu quero ir para Londres viver minha vida. Aí meu marido fala, mas a Yumi, esse apartamento eu comprei com a sua mãe com tanto esforço. Foi o nosso sonhozinho, essa casa me lembra ela. Aí vai chegar, pai, sinto muito, eu quero minha grana, eu tenho 50% desse apartamento. E ela poderia, então, ingressar com essa ação de extinção de condomínio. Leonardo, espertamente, vai poder dizer o que? Olha, eu quero direito real de habitação sobre esse bem. Ele, no RGI, gente, ele vai constar que ele é 50% da Yumi e 50% de Leonardo. Mas você, inclusive, pode registrar o direito real de habitação do Leonardo até o falecimento dele, tá? Eu não sei vocês, mas eu vejo dois lados. Eu vejo lados positivos e lados negativos, tá? Para o direito real de habitação. Eu vejo lados positivos como esse, por exemplo, que eu falei para vocês, né? Às vezes o cônjuge sobrevivente, ele quer permanecer naquela casa, e, gente, tem que ser a casa que essa família residia, tá? Eu não posso querer imputar o direito real de habitação a uma casa em que esse casal não residia, mas que era de propriedade do falecido, né? Tem que ser a casa dessa família. Tem esse lado positivo, né, de eu poder, poxa, é uma casa que representa muito para mim, e eu querer registrar esse direito real de habitação, mas tem um outro lado, esse foi o lado que eu falei com vocês, de um cenário em que eu sou casada com o Leonardo há 20 anos, em que realmente a gente construiu essa casa nos detalhes, todas as obras, os dramas, tem realmente já uma memória aqui. E é o pai da minha filha, ele fala, Yumi, eu quero, porque isso aqui representa muito da sua mãe para mim e tudo mais. Mas tem caso que eu falei com vocês, se eu me separo de Leonardo, caso eu tenha uma união estável com o Joãozinho da vida, Joãozinho vai ter direito real de habitação junto com a minha filha. Esse é um problema. Acho que alguém tá querendo entrar, peraí. Esse para mim vai ser um problema, porque imagina, gente, nesse caso,
se eu vou estar casada com alguém, olha a diferença que seria no caso de Joãozinho. Então, se eu me separo de Leonardo, e vamos supor que na partilha esse imóvel ficou para mim. A gente tinha outros investimentos, e aí a gente falou, olha, você fica com os investimentos e com o carro, eu fico com o apartamento, o valor se equipara, e eu saio desse casamento com esse imóvel, meu, aí só no meu nome. E me apaixono por Joãozinho, afinal pode acontecer, né, a gente ainda sou jovem, ainda tenho quase aí 40 anos, e aí, nem vou me casar, vou fazer só uma união estável, mais prático, né, já me casei, já fiz todo aquele... A gente sempre pensa assim, né? Casa uma vez bonitinho, depois a maioria das pessoas fazem só união estável. Só que eu já falei com vocês porque esse imóvel vai ser meu bem particular, né? Ele já não foi um imóvel que eu adquiri junto com o Joãozinho. Ele é meu bem particular. E sobre os meus bens particulares, esse novo relacionamento, ele inclusive vai ser meu herdeiro. Mesmo que eu me case na separação total de bens, tá, gente? Independente. E aí, nesse caso, eu fico pensando, se eu me relaciono com esse Joãozinho, ele não só vai ser também herdeiro desse bem, então quer dizer, a Yumi vai ter direito a 50% e os outros 50% vai para esse Joãozinho, como ele vai poder chegar a Yumi? Eu quero direito real de habitação sobre ele, eventualmente pensando que ele tenha vindo morar aqui no meu apartamento. Me lembra sua mãe, foi pouco tempo, mas era a casa do casal, quer dizer, não há um prazo, não há um tempo também, o relacionamento tem que ter tanto tempo. Vocês podem ver que o 1831, ele é bem simples, ele não coloca quase requisito nenhum, né? Aí, numa situação dessa, eu já falei com vocês, para mim é incômoda pensar que a minha filha vai ser tolhida na herança, primeiro que ela perde 50% desse bem para uma pessoa que não é pai. E segundo, que ela tem que conviver no imóvel com uma pessoa que também, a priori, não é o pai dela. E eu não sei se essa relação construída por eles já se solidificou, né? Já há ali uma relação que justifique até esse convívio harmônico. A gente vai ver jurisprudência que tem muitos convívios que não são harmônicos. Porque, afinal, quem escolheu aquela pessoa foi o pai ou a mãe, né, do falecido que escolheu. Então, o filho não necessariamente vai ter aí uma predisposição, vontade de residir com aquela outra pessoa. E aí isso vai gerar muitos dramas. Por isso que hoje a gente tem debatido essa possibilidade do direito real de habitação para vulnerável, em que eu de fato possa analisar, como eu falei com vocês, o contexto da minha família e possa entender quem é vulnerável ali. Talvez eu fosse entender que João não é vulnerável, ele inclusive trabalha, tem salário, tem outros bens. Não tem sentido ele ter direito real de habitação, sabe? E diante desses vários relacionamentos que as pessoas têm. Mas hoje, a princípio, não tem como afastar isso. O 1831 ele é muito claro e muito pontual, né? Ele nem traz muitas brechas para gente. Abaixo, gente, esse que está cortado, eu trouxe também na aula passada para vocês. É o Código de 16. O Código de 16 também já previa isso, tá? Estava lá no parágrafo 2º, no 1611, é o cônjuge sobrevivente, casado, sobre o regime da comunhão universal, enquanto viver e permanecer vivo, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência familiar, desde que seja um único bem dessa natureza inventariada. Você vê que é muito semelhante. Só que lembra que eu falei com vocês que teve uma alteração no Código Civil no ano 2000, que acrescentou o parágrafo 3º, no 1611, dizendo: na falta do pai ou da mãe, estando o benefício previsto no parágrafo 2º, ao filho portador de deficiência, que será estendido o benefício previsto no parágrafo 2º ao filho portador de deficiência que o impossibilite para o trabalho. Então, olha que interessante, se não tivesse, né, esse pai ou essa mãe, esse direito real de habitação era estendido ao filho portador de deficiência. Isso foi um acréscimo nos anos 2000. E eu achei incrível esse acréscimo. Porque, como eu falei com vocês, numa situação dessa, e você tendo hoje 3 filhos, há uma igualdade, né? A gente sabe que tem muita briga em inventário, gente, mas eu sempre falo, olha, não tem como ninguém pegar o que é de ninguém. Não tem. Inventário tá lá, cada um vai levar o que é seu,
Não tem como um dizer que eu cuidei mais de mamãe, eu era o filho predileto, eu era mais bonito. Não tem como. A não ser que esse pai ou essa mãe já tenha feito um adiantamento de herança. Aí a gente pode fazer uma colação, mas, em regra, vai ser tudo dividido por todo mundo igualmente. Mas eu já falei com vocês que tem essa situação, né? Imagina, você tem um filho, por exemplo, com síndrome de Down, né? Essa criança, pode até não ser mais uma criança, pode ser um adulto. Há casos em que ele não consegue se inserir no mercado de trabalho. E, como eu falei com vocês, há casos em que a relação dessa pessoa com a casa, ela é muito simbiótica. Para ele, aquela casa já é muito... já se conecta muito até também com essa lembrança desses pais e tudo mais, ou é uma casa já adaptada para ele, em que ele já se sente seguro. Então, essa inclusão feita por essa lei 10.050 foi uma lei, gente, que só incluiu esse ponto, sabe? Uma lei para tratar disso. Para mim foi um ganho muito sensível, né? Ela já expandiu o direito real de habitação. Porém, quando veio o Código em 2002, nada se falou sobre isso. Quer dizer, de novo um vácuo, né? Não que o parágrafo 3º tenha resolvido tudo, mas ele já possibilitava aí pensar nesse filho deficiente, né? Que é um vulnerável, que é uma pessoa mais vulnerável. Mas não foi trazido para o Código de 2002. Então, de novo, a gente ficou numa situação em que o direito real de habitação só é concedido ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente. E aí, se você tem um filho vulnerável, um exemplo, eu falei com vocês na aula passada, uma mãe ou um pai que more com vocês, por exemplo, está com uma doença gravíssima, que o impossibilita também para o trabalho, nessas propostas legislativas, seria possível você deixar por testamento, reconhecer esse direito real de habitação, se a pessoa que é vulnerável, né? Um exemplo, amanhã ou depois minha sogra viesse morar comigo, com meu marido, numa situação de uma doença muito grave, já muito, muito frágil, e o meu marido, vamos supor que ela não tivesse bens onde morar, né, numa situação mais como eu vou dizer, mais tensa, né, no sentido de alguém para resguardar ela e tudo mais, e ela viesse, por exemplo, a morar com a gente, meu marido poderia pensar, olha, Priscila, eu quero fixar o direito real de habitação aqui no meu testamento para minha mãe, porque afinal você professora da UF, tem seu patrimônio, tem seu salário, ela é uma pessoa muito vulnerável, está no final da vida, imagina colocar essa pessoa na rua numa situação dessa. Então, assim, é possível, por essas propostas legislativas, tá? Ainda não tem nada caminhando, acho que essa proposta está muito parada, mas são essas as ideias, e a gente vai ver elas mais para o final dos nossos slides. Mas voltando aqui para o final, então, assim, o direito real de habitação afeta apenas o poder de uso, tá? No entanto, não altera os elementos concernentes à propriedade. Em outras palavras, a plena compatibilidade entre o exercício da habitação, aqui exercido pela recorrida, porque era o caso do processo, em copropriedade, constituindo em favor dos sucessores. A gente não vai ter nenhum problema em você ter o direito real de habitação concedido para alguém que seja ou não herdeiro, né, sendo cônjuge ou companheiro, ele é compatibilizado com a propriedade que vai ser já destinada aos herdeiros. Esse cônjuge pode vir a ser herdeiro ou não. Então, o que esse cônjuge tem, gente, é direito de uso. Ah, professor, ele pode alugar para terceiros? A gente vai ver que não. Ele pode deixar a casa fechada? Não. Ele só pode usar, morar nela. Tá? É isso que ele pode. É um direito de uso. Por isso, a habitação é o direito que ele tem de habitar. Ele não pode fazer da casa uma renda. E é claro que ele pode também abdicar. Ah, eu sou herdeira também, como eu falei aquele caso do meu marido. Ele vai mear 50% desse apartamento e os meus 50% vai para minha herdeira Ayumi. Eles podem falar, meu marido pode falar, Ayumi, eu também não quero morar mais naquele apartamento, me lembra muito a Priscila. Eu também quero ir para Londres com você, vamos vender, cada um pega a sua parte e vai. Ele também pode abdicar, obviamente, né? Mas é um direito concedido se ele quiser. Inclusive, como eu falei com vocês, ele pode registrar lá no RGI, fazer uma verbação dizendo que sobre aquele imóvel recai direito real de habitação. Agora, eu vou trazer para vocês algumas situações mais peculiares
Todas eu tirei desse site, do STJ, aquele site de notícias do STJ. O STJ fez aí um compilado de vários casos que envolvem direito real de habitação, um pouco mais polêmicos. Então, se vocês quiserem entrar, todos aqui tá a fontezinha. Tanto que eu recortei, colei do ano passado essa matéria. É interessante porque eles trouxeram os casos polêmicos sobre direito real de habitação. Bom, até o título era Até que a morte os separe e a moradia permaneça, né? O direito real de habitação na visão do STJ. Para o STJ, o direito real de habitação tem como finalidade principal garantir o direito constitucional à moradia, tanto no casamento como na união estável. E esses dois julgados são julgados que tratam dessa questão, né? Dizendo que na união estável também é garantido o direito real de habitação. Segundo a jurisprudência do tribunal, o direito real de habitação ele é vitalício e personalíssimo. Ele emana da lei. E o objetivo é assegurar moradia digna ao viúvo ou viúva no local que antes residia com a família. Gente, é vitalício. Isso é muito significativo, né? Porque ele, querendo ou não, ele tolhe a possibilidade, por ser vitalício. Vamos supor, minha filha teria que esperar o meu marido falecer para que ela pudesse vender o imóvel, que é da propriedade também dela. Então, quer dizer, ele restringe um pouco esses herdeiros do uso desse bem, tá? Então, ele restringe significativamente, né? E eu não vejo problema se essa restrição é feita. Como eu falei com você, imagina aquele casamento longo, aquele homem e aquela mulher viveram naquela casa a vida inteira, há entre eles realmente uma relação simbiótica com aquela casa. Agora, um direito real de habitação daquela companheira que veio ontem, que tem outros bens, como a gente vai ver na jurisprudência, sim, eu não vejo muito sentido, né? Eu acho que o sentido do direito real de habitação é um sentido de proteção que ele tem que ser dado a quem merece proteção. Porque tem casos que você vê que aquela pessoa não precisa daquela proteção, mas opa, eu tenho direito de morar aqui, gente, e é um direito de uso sem ter que pagar por ele, obviamente, né? A gente vai ver isso aqui, os herdeiros não vão poder cobrar aluguel de quem tem o direito real de habitação. Então, ele é vitalício e personalíssimo. Então, é um direito que, em certa medida, ainda mais se for o único bem que esse falecido deixa, restringe esses herdeiros, né? Restringe, em grande parte, os filhos deles de venderem, por exemplo, esse bem. É um instituto intrinsecamente ligado à sucessão, razão pela qual os direitos de propriedade originados da transmissão da herança sofrem um abrandamento temporário em prol da manutenção da posse exercida por um dos integrantes do casal. Essa frase é muito interessante, né? Porque eu falei para vocês que o direito real de habitação ele vai nascer nesse momento da sucessão, mas esses direitos de propriedade que são transmitidos para os herdeiros, ele colocou ali que sofre um abrandamento temporário. Quer dizer, olha, você é herdeiro, mas calma lá, essa pessoa aqui, esse cônjuge sobrevivente, esse companheiro sobrevivente, vai ter um direito temporário de uso, de posse desse bem, em que você não vai poder dispor dele, vender ele, por exemplo. Então, como eu falei com vocês, em certa forma, limitador. E é isso, para mim, limitar não tem problema, mas se realmente há ali uma situação em que eu tenho que proteger. Agora, limitar alguém na sua herança em prol de uma pessoa que não precisa ser protegida, aí eu já não vejo muito sentido, né? Então, acaba que o código ele traz uma situação muito geral em casos que às vezes são muito particulares, né? Então, a gente fica mais rendido numa situação dessa. Bom, para o STJ, o direito real de habitação deve ser conferido ao cônjuge companheiro sobrevivente, não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do cônjuge falecido. Esse é aquele problema que eu falei com vocês, né? Me separo, tenho uma união estável com o Joãozinho. Não venho a ter filhos com o Joãozinho. É isso, só tem filhos meus exclusivos. E mesmo assim, vai ser concedido direito real de habitação para o Joãozinho. Tá? Nada impede dele continuar morando com a minha filha, mas mesmo não tendo filhos em comuns, o direito real de habitação permanece.
Você poderia pensar, professora, mas o direito real de habitação viria só se fosse aquela família em que tem os filhos em comuns. Não. Por isso a gente volta um pouco para aquele drama que a gente falou na aula passada, né? Da pessoa que tem patrimônio e o cônjuge ou companheiro vem, ela adquire uma nova união estável, né? Ela quer até pensar em como proteger esse patrimônio e não conceder direito real de habitação a esse novo amor, e porque até essa nova pessoa tem patrimônio, tem dinheiro, tem emprego. É difícil, tá? Não tem como você, a priori, afastar o direito real de habitação. A solução também, a gente volta para aquelas soluções da aula passada. Tem muita gente que vai fazer na própria o pacto, né, antinupcial de renúncia de herança, renúncia ao direito real de habitação também. Você vai me perguntar se tem validade na jurisprudência, a princípio até hoje não. Não sei se essa situação vai acabar mudando, mas fazer hoje um pacto antinupcial renunciando ao direito real de habitação também não teria um sucesso garantido, tá? É claro que essa pessoa pode renunciar a esse direito, esse Joãozinho que eu venha me relacionar depois, ele pode? Pode. Né? Ah, não, olha, não tem porquê, eu tenho 3 imóveis, um bom salário, aí o homem pode ficar aí, ele poderia, mas eu vou ter que contar com isso. O que é muito complicado, né? A gente já vai ter falecido, contar que outra pessoa venha ter uma atitude determinada. Além disso, devido à sua natureza, a Corte tem decidido que, para o Instituto produzir efeitos, é desnecessária a inscrição do bem no RGI. Eu falei com vocês que a gente pode inscrever o direito real de habitação no RGI. As pessoas fazem difícil, né? Até porque tudo que você escreve no RGI, gente, tem um custo muito alto. Então, quando a gente fala de dinheiro, né, sempre tem uma dificuldade muito grande. Fazer qualquer averbação no RGI é trabalho e custo. Então, quer dizer, tudo que a gente não quer ter, né? Trabalho e custo. Mas, então, independente de eu ter feito essa inscrição no RGI, ele vai ser válido, tá? Ele não precisa, para produzir efeitos, estar inscrito lá no RGI. Quer dizer, gente, naquela matrícula do imóvel vai ter uma verbaçãozinha ali embaixo dizendo que esse imóvel tem direito real de habitação concedido a fulano em razão do falecimento e tudo mais. Você nem precisa disso para ter reconhecido ou que esse direito produz efeitos a todos, né, erga omnes. Como se vê, o direito real de habitação pode sofrer interpretações em relação à sua aplicabilidade. E como qualquer outro direito, também é passível de sofrer limitações. A gente vai ver algumas jurisprudências, não só do STJ, mas que a gente vai ver situações em chaves, né, do direito real de habitação sendo colocado ali em xeque por uma situação muito particular daquela família, tá? Bom, posse de outros bens no patrimônio pessoal. Esse foi uma decisão aqui do STJ de... eu não botei o ano aqui. Mas, bom, o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, nos termos do 1831, que a gente viu, é garantido, gente, independentemente dele possuir outros bens em seu patrimônio. Isso veio nesse julgamento, que é da terceira turma, que é esse aqui, tá? Ela questionava a permanência de uma viúva no imóvel familiar com a alegação de que ela possui outros imóveis. Para o ministro Vilas Boas, relator, a única condição que o legislador impôs para assegurar o direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal seja o único daquela natureza a inventariar. Questão é, essa pessoa tinha outro patrimônio, tinha outros bens, mas mesmo assim vai ser concedido o direito real de habitação para ela. Então, quer dizer, essa pessoa pode alugar os outros imóveis dela e usar, morar naquele em que é concedido o direito real de habitação para ela, que era o que ela morava, residia com o falecido, né? Seja cônjuge ou seja companheiro. Então, quer dizer, para mim isso também é um grande problema, né? Se essa pessoa tem outro patrimônio, restringir os herdeiros, para mim só se justificaria, como eu falei com vocês, uma situação em que, nossa, esse casal tem 60 anos juntos, essa casa para esse casal ela é muito significativa. Se a mulher fala, poxa, essa casa aqui é onde eu quero morar, é uma casa para mim extremamente importante, memórias. Porque, gente, pode ser que nesse caso, eu não sei assim, detalhes do tempo de relacionamento, mas poderia ter sido um relacionamento com essa viúva de 2 anos, 3 anos.
em que ela, de fato, até nem criou uma relação afetiva com aquela casa, nem teve talvez tanto tempo. Não estou querendo aqui ficar julgando também isso, mas você vai restringir herdeiros a usarem também, a poderem alugar, a poderem vender, em prol desse direito real de habitação, talvez de uma pessoa que nem tenha tanto relação com aquela casa, né? Então é uma situação complicada. Nesse caso aqui, foi decidido que o direito real de habitação ele é concedido independente da pessoa ter outro patrimônio. Então, gente, a pessoa pode ser milionária, a pessoa pode ter 300 milhões de outros imóveis, e os herdeiros, inclusive, só ter aquela casinha, né? Os herdeiros do falecido, só ter aquele imóvel. Vocês vão ter que esperar essa mulher falecer, exemplo, né? No ponto 4 dessa jurisprudência, ele até fala: o objetivo da lei é permitir que o cônjuge ou companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão, como forma não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência do vínculo afetivo e psicológico estabelecidos pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. Eu entendo isso, mas eu acho que aí tem uma análise de tempo, né? E pesar. Olha o patrimônio que também essa pessoa tem, qual é o patrimônio dos herdeiros, eu vou limitar esses herdeiros a só poderem usar, vender esse imóvel quando esse cônjuge, né, ou o companheiro sobrevivente falecer. É complicado, assim, acho por isso que, ao meu ver, isso tinha que ser muito pesado numa situação muito particular de cada família. E a gente ter o direito real de habitação um pouco mais aberto. Como eu falei, que essa própria pessoa pudesse definir na família dela se é um direito realmente que tem que ser estendido ao cônjuge, porque pode ser que ele realmente seja vulnerável. Mas pode ser que não. Então, assim, é uma situação que hoje a gente não tem para onde fugir, né? Não tem como você previamente. Você pode até fazer aí um pacto antinupcial, mas não tem uma validade certa, né? Vamos lá. Então, já sabem que não importa. A pessoa pode ter aí um patrimônio enorme, a ela é concedida direito real de habitação. Gente, herdeiros não podem cobrar aluguel. Então, o direito real de habitação tem caráter gratuito, sabe? Razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro sobrevivente pelo uso do imóvel, nem a extinção do condomínio e alienação do bem enquanto perdurar esse direito. Tal entendimento foi reafirmado pela terceira turma do STJ, tá? A relatora foi a ministra Nancy Andrighi, explicou que o direito real de habitação, reconhecido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, decorre de imposição legal. Tem natureza, de novo, gente, vitalícia e personalíssima, que significa que ele pode permanecer no imóvel até a sua morte. Dessa forma, na sucessão por falecimento, a extinção do condomínio em relação ao imóvel sobre o qual recai direito real de habitação contraria a própria essência dessa garantia que visa proteger o núcleo familiar. Também por causa dessa proteção constitucional e pelo caráter gratuito do direito real de habitação, não é possível exigir do ocupante do imóvel qualquer contrapartida financeira em favor dos herdeiros que não usufruem bem. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou a viúva permaneça no local em que antes residia com a sua família, garantindo-lhe uma moradia digna. De acordo com a relatora, a intromissão do Estado na livre capacidade das pessoas de disporem do seu patrimônio só se justifica pela proteção constitucional garantida à família. Dessa forma, apontou que é possível, em exercício de ponderação, a mitigação de um deles, relacionado à propriedade para assegurar o do outro a proteção do grupo familiar. Mas, em resumo aqui, o que a gente tem é o STJ definindo claro que não é possível o herdeiro cobrar aluguel. Então, se é garantido, por exemplo, como eu falei com vocês naquele caso meu, ao meu marido, né? Não vou nem falar aqui Joãozinho, mas ao meu marido, o direito real de habitação sobre esse imóvel, e que se eu faleço hoje, ele tem 50% de meação desse apartamento, os meus 50% são todos da Yumi. A Yumi não pode cobrar aluguel do meu marido, caso ela, por exemplo, não venha morar aqui, porque aí você vai dizer, se ela é proprietária de 50% e o meu marido de 50%, ela poderia, quanto é que custa um aluguel ali no mesmo imóvel, né? Então, onde eu morava com meu pai, não sei, custa R$2.000. Ela pode, em tese, ela poderia cobrar R$1.000 do pai, certo?
É uma copropriedade, ela tem 50 e meu marido 50. Mas na medida que meu marido tem direito real de habitação, aí não pode exigir nada. Ela é proprietária de 50% desse apartamento, em razão do meu falecimento, mas se ela quiser usar, ela vai ter que morar junto com o pai dela, que bom, nesse caso era pai. Ela não pode cobrar aluguel do meu marido, que é pai dela, ela não vai poder cobrar aluguel na proporção de 50%, ela não vai poder vender, ela vai ter que esperar ele morrer. Então, quer dizer, é bastante... sofre bastante restrição, né, o direito à herança, no caso. Então, é impossível ela cobrar aluguel nesse caso. Então, já descartamos isso também, o próprio STJ deixou isso muito claro. Esse é um ponto interessante, copropriedade com terceiro anterior à sucessão. E aí tem aqueles casos, gente, e isso é interessante, em que o imóvel, ele não é integralmente do falecido. Exemplo, eu comprei o imóvel junto com meu irmão. Exemplo, eu e meu irmão não era nem sonhava em casar, e eu e meu irmão, a gente ganhou uma graninha, e aí a gente compra uma casa, 50% do meu irmão, 50% meu. E aí eu me caso e falo, e meu irmão o Ricardo, ele chega, Priscila, pode morar lá, de boa, né? Eu não precisa nem, ele até fala, nem me paga aluguel, pode morar lá. Eu, pô, valeu, Ricardo, ótimo. Tô morando aqui com meu marido, a gente mora aqui anos. Eu tenho 50% desse imóvel, os outros 50% são do meu irmão Ricardo, que fez um comodato verbal comigo, né? Quando ele deixa eu residir lá gratuitamente, isso é um comodato verbal. Bom, se eu faleço, o meu marido pode exigir direito real de habitação sobre esse imóvel, sendo que eu só tinha 50% da propriedade? Esse foi o tema desse julgado, tá, do STJ, em que vai dizer que a copropriedade anterior à abertura da sucessão, que é o que eu tinha. Aquele imóvel, eu tinha uma copropriedade com meu irmão, né, anterior à sucessão. Ela vai impedir o reconhecimento do direito real de habitação, pois há uma titularidade comum a terceiros estranhos, que seria o meu irmão. Imagina, gente, o meu irmão, ele já era proprietário de 50% desse imóvel. Ele não pode ser tolhido. Imagina, direito real de habitação, eu falei com vocês, é um direito vitalício, gratuito, personalíssimo. Imagina ele não poder vender, alugar, usar, fruir, dispor tudo que o direito de propriedade dele resguarda, porque vai ser concedido o direito real de habitação ao meu marido em razão dos 50% só que eu tinha desse imóvel. Aí não, tá? Então, nesse sentido, a segunda seção negou o pedido de uma viúva que pretendia ver reconhecido o direito real de habitação sobre o imóvel em que morava, comprado pelo falecido marido em copropriedade com o filho dele antes do casamento. Às vezes é comum, gente, o marido, o falecido, comprar junto com o filho, junto com alguém, às vezes até por conta de financiamento, né, para juntar renda. Então, às vezes você vai ter aquele imóvel em que mais de uma pessoa integra lá no RGI, a proprietária. Então, nesse caso, aí o STJ entendeu, e a gente vê que nesse caso, por exemplo, não tem lei. Esse é o tipo de questão, gente, que a OAB gosta, porque você vai ficar lá folheando a lei e não tem resposta. O único artigo que diz de direito real de habitação é 1831. E 1831 não vai tocar nessa questão, né? E isso é muito uma questão de entendimento que o STJ passou a ter sobre o direito real de habitação, no caso desse imóvel não ser totalmente do falecido, né? De propriedade integral do falecido. Ele era um imóvel com propriedade com outra pessoa. E falo que isso não é incomum por conta disso, às vezes para juntar renda, para integrar um financiamento, dois irmãos, um pai e um filho. E aí, nesse caso, o legislador, acho que muito sabiamente pensou, como é que eu posso restringir? Nesse caso particular, foi o falecido que comprou com o filho. Aí o falecido morre, direito real de habitação para essa viúva. Mas, poxa, esse filho aqui já é proprietário desse bem. Como é que eu vou limitar essa... Ele não ganhou a propriedade, gente, por herança. Ele já era proprietário anteriormente. Então, me pareceu muito sensato você, nesse caso, não poder estender ou conceder o direito real de habitação à viúva, tá? Por conta desse imóvel, seu imóvel em que há uma copropriedade.
Aqui a relatora feminista Isabel Galotti, que afirmou que o direito real de habitação já é uma exceção criada pelo legislador, não pode haver interpretação extensiva para incluir no mesmo tratamento situações não previstas em lei. Por exemplo, a hipótese em que imóvel seja objeto de copropriedade anterior com terceiros. A mesma tese foi reafirmada recentemente no julgamento tal, quem quiser olhar, pelo ministro Paulo de Tarso. Não há direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobrevivente quando o imóvel que o casal residia não era de propriedade exclusiva do falecido, uma vez que não podem os demais condôminos se sujeitar a direito surgido apenas posteriormente em decorrência da sucessão. Então, está muito claro aqui, né? Se esse imóvel ele tinha uma copropriedade, a gente não vai poder conceder sobre ele direito real de habitação. Doação do imóvel antes do casamento. Isso é uma coisa que eu sempre acho muito complicada, né? Já falei com vocês que fazer doação em vida é algo que tem que ficar muito atento. Bom, nesse julgamento da quarta turma, negou uma viúva o direito de continuar morando no imóvel em que vivia com o marido. Isso porque em 1953, antes do segundo casamento, o homem doou o bem aos filhos do primeiro, em antecipação de herança. Porém, devido à cláusula de usufruto, permaneceu no local até sua morte. Então, o que esse senhor fez? Ele teve um primeiro casamento. Quando se separou, doou para os filhos logo o imóvel e colocou uma cláusula de usufruto. Quer dizer, ele poderia usar e fruir do bem e a propriedade já era dos filhos, tá? A gente pode fazer isso. Então, os filhos já eram proprietários, mas esse senhorzinho aqui, ele podia usar e fruir. Por isso que ele morava lá. A viúva, ela vai recorrer para o STJ para permanecer na propriedade, alegando que o bem integrava o patrimônio do falecido. Em resumo, gente, qual vai ser a questão aqui, tá? Se, eu imagino, ela tivesse questionado essa doação, e eu acho que ela tinha direito de questionar essa doação, eu não sei se ela, qual o regime de bens que ela se casou, porque o problema é quando você faz uma doação dessa, gente, você vai ter outros herdeiros no futuro, você pode questionar essa doação, tá? Por exemplo, se ele tivesse tido outros filhos depois e não tivesse mais adquirido nenhum patrimônio, é justo só os filhos do primeiro casamento terem recebido esse bem e filhos do segundo casamento não receberem nada com o falecimento? Vocês acham justo? Hein? O que vocês acham, pessoal? Nada justo. Nada justo? Esse dia eu estava conversando isso até com meu marido. Ele estava tentando defender, nossa, mas vai que foi uma doação feita há muito tempo, ato jurídico perfeito. Mas é interessante fazer exercício, mas eu ainda sou favorável do, olha, você fez uma doação em vida. Se futuramente você tiver outros herdeiros, seja mulher, novos casamentos, novos filhos, você vai ter que voltar com esse bem e redividir, porque não é justo, então, só porque ele veio primeiro, ele ter direito ao patrimônio, e quem vem depois não tem direito a nada. Imagina, você tinha uma mansão no primeiro casamento, aí você doa para esse filho, deixa uma cláusula de usufruto para você, depois você tem mais 2 filhos e não compra mais nada, não adquire mais bem nenhum. O primeiro filho ganhou uma mansão e os outros 2 vão sair sem nada? Eu não acho justo. E não é hoje em dia. O que esses 2 filhos poderiam fazer? Ó, essa doação aí é uma doação inoficiosa, esse bem tem que voltar e ser repartido, tá? Que a gente chama de uma doação inoficiosa. Por isso que doação em vida eu acho muito complicado. Você não sabe se você vai ter outros herdeiros também lá, né? Muito como um casal, quando se separa, o primeiro casamento, né? Faz a doação para os filhos. Só que ele esquece que ele pode se casar de novo e ter outros filhos. E se ele não tiver mais patrimônio, isso pode ser um problema. Então, o que esse senhor fez é muito comum. Aí o casal, os 2 abrem mão. Eu já falei que eu não faria isso. Por exemplo, se eu me separar do meu marido hoje, aí o que o casal faz? A minha parte de 50% do imóvel eu dou para minha filha, ele pega os 50% dele e doa para minha filha.
A gente até pode colocar uma cláusula de usufruto, tá? Para que a Yumi não possa, a gente possa usar e fruir. Mas eu fico pensando, se eu venho me casar depois e tem outro patrimônio, sabe? Isso embola a situação, que pode ser que esse 50% desse imóvel seja o único patrimônio que eu vou ter na minha vida inteira, sabe? Então, é sempre difícil. Em resumo aqui, o que o STJ entendeu? Ele até entendeu que ela teria direito, mas ela teria que discutir essa doação. Que foi ali, ó, o Tribunal de São Paulo ao rejeitar a pretensão, o STJ está falando o que aconteceu no Tribunal de São Paulo. Ao rejeitar a pretensão da segunda esposa, havia entendido que ela ficou viúva de um usufrutuário, né? Ela não ficou viúva de alguém que era proprietário, e não de um real proprietário, já que a doação tinha sido concluída antes do casamento. Para o ministro Salomão, a gente já está falando aí do STJ, tá? O entendimento do TJ de São Paulo é discutível, pois a doação feita antes da herança era passível de revisão futura. Em resumo, o que o STJ está dizendo? Olha, ela não tinha que ter entrado com um pedido de direito real de habitação sobre esse bem. No fundo, o que ela tinha que ter feito? Questionar essa doação. Então, você anula essa doação, você diz que essa doação realmente é inoficiosa, né? Ele até botou ali no final, na hipótese peculiar em julgamento, não havendo nulidade da partilha em resolução ou resolução da doação, não há de se falar em retorno do imóvel ao patrimônio do falecido. Se ela consegue anular essa partilha, resolver, quer dizer, essa doação, extinguir essa doação, mostrar que essa doação não poderia ter sido feita, tudo bem, porque aí esse imóvel voltaria a ser propriedade do falecido e ela conseguiria o direito real de habitação. Mas nesse caso, como ela não questionou a doação, ela só quis o direito real de habitação sobre o imóvel em que o marido, né, o falecido, era usufrutuário, o STJ entendeu que, ó, não pode. Se você tivesse questionado a doação, aí sim você teria direito. Pessoal entrando. Então, nesse caso, ela não teve direito. Isso é até importante a gente saber, né, no imóvel que a gente está morando, com quem a gente está morando, assim, de quem é o real proprietário, se ele é só usufrutuário, né, qual é a real situação dele, até por conta de um futuro direito real de habitação. Isso aqui é interessante também, que o direito real de habitação ele pode ser arguído em ação possessória, tá? Até como matéria de defesa, né? Ainda que a companheira sobrevivente, se for um caso particular, não tenha buscado em ação própria o reconhecimento da união estável antes da morte do companheiro, é admissível que invoque o direito real de habitação em ação possessória, a fim de ficar na posse do imóvel que residia com o falecido. Ações possessórias, gente, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Os herdeiros estão ameaçando me tirar daqui. Ela pode entrar com interdito proibitório, inclusive justificando que ela faz jus ao direito real de habitação, tá? É pacífico no STJ o entendimento de que a companheira, aqui entenda-se sobrevivente, tá? Tem direito real de habitação sobre o imóvel de propriedade do falecido onde residia o casal, mesmo na vigência do atual Código. Adotando tais fundamentos em decisão unânime, a quarta turma reconheceu ser possível a arguição do direito real de habitação para fins exclusivamente possessórios, independente do seu reconhecimento anterior em ação própria declaratória de união estável. Até, gente, porque pode ser que esse imóvel seja só posse, que não seja um imóvel, né, em que a gente tem uma propriedade de fato ali estabelecida. Lembrando que a diferença, de uma forma muito básica, né, uma forma muito elementar, a propriedade ela só vem com registro no RGI. Se você não tem o registro no RGI, quer dizer, aquele documentozinho lá no cartório de imóveis, dizendo que Priscila Peterete de Paula Gonçalves é proprietária do imóvel na Rua Valparaíso, blá, blá, blá. Se não está escrito, por mais que eu tenha pago por esse imóvel, tenho uma escritura pública, eu não sou proprietária, eu só sou possuidora. Então, assim, às vezes pode ser que só tenha posse, e a posse, ela é também inventariada, sem problema nenhum. E ela também pode, como a gente está vendo aqui, arguir numa ação possessória o direito real de habitação. Quer dizer, a ação possessória, ela só discute a posse, a pessoa quer manter a posse. Independente se ela é proprietária ou não, tá? A ação possessória, ela tem essa característica. Então, isso é muito interessante. Eu posso não ser proprietário, mas eu estou na posse desse imóvel. E eu estou na posse, inclusive, em razão do meu casamento. Meu marido já era possuidor aqui, e eu quero arguir aqui meu direito real de habitação.
é uma forma legítima de eu me manter na posse, né? O que justificaria a minha posse sobre esse bem, tá? Então, até o magistrado aqui colocou que é plenamente possível a arguição desse direito para fins exclusivamente possessórios. Até porque entender de forma diversa seria negar proteção justamente à pessoa para quem o Instituto foi desenvolvido e no momento em que ele é o mais efetivo. Salomão acrescentou que, no caso analisado, sendo a companheira titular do direito real de habitação, exercitável diretamente sobre o imóvel, a posse é inerente ao seu direito, pois, se assim não fosse, o direito não estaria assegurado. Então, esse é um caso interessante, que a pessoa arguiu direito real de habitação numa ação possessória. Isso é muito interessante, né? Porque aí a gente vê direito de família com direito civil, assim, aqueles momentos de uma interdisciplinaridade, né? Que é importante a gente ter aí um estudo muito integrado, inclusive, do direito civil, né? Aqui são outros 2 casos, mas eu trouxe do TJ do DF, tá? Tá até aqui a fonte, que era direito real de habitação, compartilhamento do imóvel com terceiros. E aí, eu posso, por exemplo, meu marido, no caso junto com a Yumi, ele teria direito real de habitação a despeito desse imóvel aqui ser 50% da Yumi, se eu venho a falecer hoje. Ele pode compartilhar com terceiros? Ele pode botar aqui uma outra pessoa morando com ele? Ou um amigo, ou uma outra mulher, ou... E a gente vai ver aqui. Assim, na conformação legal, a limitação ao direito real de habitação do cônjuge ou companheiro diz respeito unicamente à possibilidade de locar ou emprestar o imóvel a outrem, de forma que nada impede que o beneficiário resida no imóvel na companhia de outras pessoas que escolheu para tanto. Nessa perspectiva, descabe cogitar-se de pagamento de indenização aos demais herdeiros por quem reside com a beneficiária do direito real de habitação. O que quer dizer que, gente, se eu tenho direito real de habitação, ou naquele caso meu marido, ele não pode locar, emprestar. Quer dizer, ele sair daqui do imóvel e emprestar para um amigo, ou colocar no Airbnb, ou locar. Ele não pode fazer isso, porque ele tem direito de uso. Mas ele pode morar junto com outra pessoa aqui? Pode. Quer dizer, ele pode chamar um amigo? Pode. Ele pode ter uma outra companheira? Pode. Então, esse é um ponto, tá? Na lei não define, por exemplo, que um novo relacionamento cesse o direito real de habitação. Então, ele pode, tendo esse direito aqui, chamar um amigo, chamar quem ele quiser para morar com ele. E sobre essa outra pessoa que está aqui, eu não posso cobrar aluguel, tá? Que era o que provavelmente os herdeiros estavam buscando nessa ação que tramitou no Distrito Federal, tá? No TJ de lá. Então, é interessante a gente entender essa ampliação, né? Inclusive, essa pessoa pode trazer outras pessoas para morar com ela. A mãe dele, o pai dele, não sei, o amigo. E a outra é bem público, impossibilidade do exercício do direito real de habitação pelo cônjuge sobrevivente. Na hipótese de ser reconhecida a união estável, a vida entre os conviventes, pode ser reconhecido o direito real de habitação, com fundamento, como a gente viu no 1831. Contudo, sendo imóvel bem público, sobre o qual apenas o direito de uso e não de propriedade fica inviabilizada a concessão do direito real de habitação, uma vez que a propriedade do imóvel não foi incorporada ao patrimônio da pessoa falecida. Questão do bem público, a gente já sabe, né? Bem público não pode ser usucapido, sérias restrições ao bem público. Então, se é um bem público, aquela pessoa só usava o bem, ela não tinha propriedade daquele bem. Inclusive, ela não podia nem entrar com uma ação de usucapião. Por ser bem público, ela não pode usucapiar. Então, ela nunca seria proprietária. Então, não sendo proprietário daquele bem, não pode ser concedido o direito real de habitação. Lembra que a gente até viu aquele caso anterior da pessoa que era só usufrutuária, que já tinha feito a doação para os filhos do primeiro casamento, ela tinha que atacar ali, para aquele bem de novo ser de propriedade do falecido, para que ela pudesse requerer o direito real de habitação, né? O direito real de habitação ele vai decorrer dessa propriedade anterior, né, do falecido, para que possa sobre ali ter esse reconhecimento. Então, aqui são 2 casos interessantes do TJDF que vão trazer para a gente situações peculiares e que também geram sempre uma dúvida. Como eu falei com vocês, o 1831 ele é muito sucinto
E aí essas coisas pipocam, né, na jurisprudência e a gente vai ter que tentar resolver, mesmo o direito real de habitação sendo muito pouco adentrado, né, esmiuçado na lei, né? Saída voluntária do imóvel pelo cônjuge sobrevivente. Extinção do direito real de habitação. Gente, a saída voluntária do cônjuge sobrevivente do imóvel que vivia com decujos vai acarretar a extinção do direito real de habitação em face do não uso ou da fruição do bem, né? Ou da não fruição do bem por inteligência dos artigos 1410, cumulado com 1412, ambos do Código Civil. Quer dizer, gente, se a pessoa abandona o imóvel, acabou o direito real de habitação. Ela não pode simplesmente, vou deixar fechado aquele imóvel. Não, você tem direito de uso. Se você não está usando, você vai perder esse direito. Tá? Ela não pode, então. Lembra que eu falei, a pessoa que tem direito real de habitação, ela não pode alugar, ela não pode vender, ela só pode usar. Se eu não uso, você vai perder esse direito. Você também não pode deixar o imóvel fechado. Né? Inclusive, a gente tem até penalidades ali. A pessoa que tem, por exemplo, muitos imóveis e os deixa fechado, pelo menos deveria ter pela prefeitura, né? Essas questões impactam muito nos preços, né, dos imóveis na cidade, né? Muitos imóveis fechados, aluguéis por mais altos, e a gente tem IPTUs progressivos, aí já é uma questão mais pensando no estatuto da cidade, mas se você sai voluntariamente daquele bem, entende-se que está extinto, tá? Então, se aquela pessoa sai, vai. Não é sair, gente, fiz uma viagem e voltei, né? É sair e sair mesmo. O que eu falei com vocês também é que a pessoa pode renunciar a esse direito real de habitação, né? Ela pode falar, não, eu não quero, tem vários outros apartamentos, deixa esse com os herdeiros. É um direito que você pode renunciar. E a natureza jurídica também, reforçando aqui, vitalício e personalíssimo, tá? E aí, esse julgado também colocou que o direito real de habitação é vitalício e personalíssimo, que significa que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do falecimento. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou a viúva permaneça no local em que antes residiu com a família, garantindo-lhe uma moradia digna. O Código Civil de 2002 deu ensejo à discussão acerca da subsistência do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente. Essa questão chegou ao Tribunal Superior, que afirmou sua orientação no sentido da não revogação da lei, é uma lei específica aquela, e, consequentemente, pela manutenção do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente. Isso aqui é interessante, gente. Né? E é sempre importante também, isso tem uma relação com a indignidade, né? Exclusão sucessória do indigno por meieiro, feminicídio contra a pessoa e impedimento do direito real de habitação. O mero fato do réu não concorrer imediatamente com os demais descendentes da falecida, devido ao regime da comunhão universal dos bens, outrora havido com sua ex-consorte, não lhe retira o status de herdeiro necessário, que no caso era um casal casado pela comunhão universal de bens. Ele ia ter ameação de tudo, né? Motivo pelo qual pode sim ser declarado indigno, inclusive com o alijamento do direito real de habitação referente ao único bem imóvel inventariar, notadamente porque o ordenamento jurídico veda a concessão de quaisquer benefícios ao indigno, que, aliás, fica privado do uso e da administração de todos os bens do decujo. E o que aconteceu nesse caso, gente? Foi demonstrado nos autos que o réu, feminicida, confesso e preso em flagrante, matara, cruel e dolosamente, com tiros a queima-roupa, sua ex-esposa, é de rigor declarado indigno, nos termos do 1814, no Código Civil. Então, nesse caso, gente, óbvio, diante da indignidade, ele nem vai ser herdeiro e ele não vai ter direito real de habitação sobre esse imóvel. A gente tem duas formas, né, da gente extinguir uma pessoa da possibilidade de ser herdeiro. A gente tem a deserdação e a gente tem a indignidade. Deserdação só por testamento. E aí você vai colocar lá no seu testamento. E as causas, elas estão fixadas na lei, tá? Eu não posso querer deserdar um filho porque, não gosto dele. Não, né? As causas estão na lei. E você vai ter que fazer isso por testamento, tá? Deserdação só por testamento. É um dos motivos que eu falo que testamento não serve só para deixar patrimônio, né? Para quem é rico. Serve também para você deserdar, reconhecer um filho que você teve em outro momento,
Mas, bom, aí você deserda, você vai dizer tudo que aconteceu, que se enquadra no artigo tal. Mas tem casos, gente, em que, convenhamos, aquela pessoa, ela é pega muito de surpresa. Nesse caso, por exemplo, ou, por exemplo, um caso muito conhecido por todos nós, que é o da Susana Richthofen. Ela mata, né? Acho que né, ficou comprovado os pais. Nesse caso, os pais não tiveram, né, condição de fazer deserdar a filha, porque afinal eles foi fatal, né, a situação. Então, nesse caso, caberia, e se eu não me engano, coube ao Ministério Público pedir a indignidade dela, até porque o irmão era menor, né, para que ela o quê? Não recebesse a herança, né, porque no fundo acho que foi uma das motivações dela, né, a herança. E aqui no caso, para que esse homem não só não seja herdeiro, como ele também não venha ter direito real de habitação em razão do ato. Então, ele vai ser considerado indigno. Seja a indignidade requerida por alguém da própria família, ou o Ministério Público tem competência também, tá, gente? Para requerer essa indignidade dessa pessoa e ela é afastada, então, da sucessão. Então, eu acho um caso também interessante, porque eu acho que o caso da Richthofen é bem emblemático, por incrível que pareça, as pessoas talvez cometam esses atos pensando aí numa herança e tudo mais, né? Então, a gente tem mecanismos para declarar a indignidade dessa pessoa em razão do ato cometido. Então, mais que justo esse homem, obviamente, não ser herdeiro dessa mulher e não ter direito real de habitação, tá? Isso aqui é um textozinho, aí eu já começo a falar com vocês. Esses são os principais casos da jurisprudência, tá, gente? Assim, tanto que eu tirei muito do site do TJ, do Distrito Federal e do STJ. São os casos mais emblemáticos que aconteceram e que a legislação não vai ajudar a gente, né? Como eu falei, só tem 1831. Então, até como eu falei, muita questão da OAB às vezes pede, né, entendimento jurisprudencial, o que o STJ está entendendo, pelo menos na área do direito civil, isso é muito comum. Mas agora eu já começo a trazer para vocês essa questão do direito real de habitação de vulneráveis. Esse aqui é um texto que foi publicado na revista do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. A autora é a Andresa Toneto Fontana. Se alguém quiser, depois eu disponibilizo esse texto. E ela vai fazer uma crítica ao direito real de habitação, já nesse sentido que eu venho trabalhando com vocês, de, poxa, às vezes aquele cônjuge, aquele companheiro não é quem de fato precisa. Às vezes a gente tem outras pessoas vulneráveis. Então ela já traz nesse texto uma crítica. Né? É interessante a gente já ver que isso já tem sido debatido pela doutrina. Então, no texto dela, eu botei aqui tópicos centrais, ela está debatendo a possibilidade de um direito real de habitação para pessoas em situação, aqui faltou em situação de vulnerabilidade. Em razão de gente deficiência, idade, né? Atualmente o Código Civil, ela vai dizer, olha, consagra só o direito real de habitação propiciado ao consorte sobrevivente. Ponto. Ela traz o 1831 aqui, que foi aquele que eu li para vocês. Todavia, ela vai dizer, nem sempre o falecido teria consorte como a única que precisaria dessa proteção. Muitas vezes há idosos, menores, pessoas com deficiências que dependiam do falecido. Assim, suscita-se sobre a extensão do direito real de habitação aos herdeiros vulneráveis, não sendo algo necessariamente estendido ao cônjuge sobrevivente. Eu falei com você, gente, a família é muito, muito mais complexa, né? Muito mais ampla do que a gente só pensar no cônjuge. O reconhecimento do direito real de habitação ao cônjuge, igualmente ao companheiro, visa garantir o direito constitucional à moradia e à dignidade da pessoa humana. Todavia, o legislador conferiu esse direito ao cônjuge sobrevivente sem considerar condições econômicas. Quer dizer, eu, Priscila, posso ser milionária, ter 10 milhões de apartamentos. Mesmo assim, vai ser concedido o direito real de habitação se eu assim quiser. E pode ser que esse meu ex-companheiro falecido tinha uma mãe numa situação extremamente precária. Então não era para mim que tinha que ter sido concedido isso, até pensando em dignidade da pessoa humana e direito constitucional à moradia, sabe? Então ela vai dizer aqui alguns pontos. Considera-se que todo e qualquer cônjuge estaria em situação desfavorável em relação aos herdeiros, trazendo um modelo patriarcal claro ao diploma legal. Então aqui ela quer dizer que acaba sempre trazendo aquela ideia de que e sempre a mulher
a ideia de que sempre também o homem falece primeiro e sempre a mulher, ela vai estar numa situação desfavorável, né? E ela precisa desse direito real de habitação. A gente sabe que em algumas situações vai ser ela ou vai ser o homem. Ponto é que ela diz, nem sempre vão ser eles. Porque já ter como pressuposto de que essa mulher ou esse homem precise ser de desfavorável, né? Estaria nessa situação desfavorável. Ela vai dizer, tem prevalecido uma interpretação muito literal e não axiológica, quer dizer, não tanto interpretativa, mas muito literal do 1831. Né? Como diz ali, ao cônjuge sobrevivente e ponto, né? E ela diz que acaba pelos herdeiros ficarem impedidos de usufruir o bem herdado, mesmo que o cônjuge sobrevivente tenha outros imóveis ou condições de se manter, que foi o que a gente viu. O STJ ratificou isso. O cônjuge ou companheiro que tenha direito real de habitação, ele pode ser milionário, mas se ele quiser ter, ele vai ter. E óbvio que ele está impedindo os outros herdeiros de usufruir daquele bem, porque a gente viu que é vitalício, personalíssimo. Inclusive, ele pode botar outras pessoas morando ali. Não pode se cobrar aluguel. Então, quer dizer, tem várias questões que envolvem o direito real de habitação, né? Ela continua dizendo, como a premissa de direito real de habitação visa conceder ao beneficiário um direito fundamental, né, gente, moradia, o vínculo de privilégio ao cônjuge exclusivamente não parece adequado. Afinal, o de cujus pode ter outras pessoas na sua esfera familiar que habitavam com ele e teriam mais necessidade de segurança de habitação. Ela traz como menores, idosos, pessoas com deficiência e o cônjuge. Mas quando realmente havia dependência do falecido, quando esse cônjuge realmente dependia do falecido, assim a função protetiva do Instituto fica extremamente afetada. Em relação às pessoas com deficiências, após o ordenamento brasileiro incorporar o Tratado de Direitos Humanos como status de emenda constitucional, abriu-se possibilidade de interpretação judicial do direito real de habitação no sentido protecional para os dependentes do falecido que têm alguma deficiência. Sendo assim, fica claro que a garantia real ao cônjuge ou companheiro é legítima, indubitavelmente, importante como forma de proteger aquele que convivia com o consorte falecido, e não possui outro local para morar, sendo que muitas vezes já se encontrava em idade avançada. Ocorre que, por outro lado, no plano fático, quer dizer, gente, no plano real, nem sempre será o parceiro que sobrevivo que mais necessita dessa garantia, seja porque já possui outro imóvel, porque já possui plenas condições financeiras de buscá-lo, né? Então, por fim, vale esclarecer que o direito de real de habitação tem caráter gratuito, razão pelo qual os herdeiros não podem exigir remuneração, e a gente viu, né, do companheiro sobrevivente pelo uso do imóvel, nem a extinção do condomínio e a alienação do bem enquanto perdurar esse direito. Então, quer dizer, já é um texto que faz essa crítica, que eu estou pontuando a vocês, e vem muito nesse sentido. Trouxe duas jurisprudências aqui, já está caminhando para o final, e duas jurisprudências que eu acho muito interessantes. São duas jurisprudências, são até antigas, de 2014, tá? Mas são do Rio Grande do Sul, que é sempre um tribunal, pelo menos na área de família, vou dizer progressista, não sei se é a palavra mais adequada, mas nesse caso aqui, ó, em deferimento do direito à companheira sobrevivente, que possui outro imóvel residencial integrante do monte. Fato admitido pela própria agravante, corroborado por documento juntado nos autos. Ele vai dizer, olha, ela não é hipossuficiente. Aí ele diz hipossuficiência não caracterizada. E aí o Tribunal do Rio Grande do Sul diz, direito real de habitação não tem caráter absoluto. Desprovimento do agravo, e aí ele vai dizer aqui, no caso, direito real de habitação da viúva, que é proprietária de outro imóvel. O direito real de habitação é um instituto de natureza eminentemente protetiva do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, para que não fique desamparado após a morte de seu par. Situação que não se verifica no caso, onde restou cabalmente demonstrado que a autora é proprietária de outro imóvel próprio para a moradia. E ele diz, havendo herdeiras necessárias, não pode o direito delas sobre o único imóvel inventariado ser obstado pelo reconhecimento do direito real de habitação à viúva, que possui outro imóvel e pode nele residir. Me pareceu muito sensato, né? Eu acho também que se a pessoa tem um outro imóvel para residir, por que tolir as herdeiras, se falecido deixou um único bem no patrimônio delas? Se há se essa herdeira, se essa cônjuge sobrevivente ou companheira tem outro imóvel para morar, inclusive às vezes tem até patrimônio, salário, renda. Então, quer dizer,
me pareceu entendido, e eu achei interessante nessa jurisprudência que ele coloca ali, direito real de habitação não tem caráter absoluto. E é claro que é um contraponto. Se a gente vê todas as decisões do STF, eu acho que elas caminham muito mais no sentido realmente, como a autora falou, Andressa, mais literal, mais absoluto, sim, do direito real de habitação. Mas é como eu falei, é que é uma jurisprudência, uma decisão muito fora da curva, mas são casos que chegam ao judiciário. O de baixo é mais marcante ainda. Era uma união estável, direito real de habitação, moradia do filho incapaz e da companheira, animosidade deflagrada, prevalência dos direitos do incapaz, existência de imóvel de propriedade da agravada. Então, qual era o caso aqui? A agravante é portadora de síndrome de Down, residindo com o pai, agora falecido, e sua companheira. Então, a gente tinha um caso que tinha um pai que se casou novamente, né, com uma companheira, e ele morava com a filha, provavelmente da primeira relação dele, que tinha síndrome de Down. A quem, em antecipação de tutela, foi outorgado o direito real de habitação. O estado de animosidade que se instalou entre ela e os filhos do falecido indica ser temerário manter sobre o mesmo teto a companheira do decujus e o incapaz. De outro lado, restou comprovado que ela é proprietária de imóvel urbano residencial na mesma cidade, no qual houve a construção de moradia pelo programa Minha Casa Minha Vida, a qual está concluída. De modo que o objetivo do direito real de habitação, no sentido de assegurar ao companheiro sobrevivente local para residir, perde força nesse caso. Quer dizer, ela tem um outro imóvel que já está concluído. Além disso, aquilatados os direitos de especial proteção que a legislação ortoga aos idosos, a companheira ela realmente contava com 60 anos, e aos incapazes, que é o filho com síndrome de Down, né, acho que era uma filha, deve prevalecer, no caso, a proteção ao agravante, pois sua condição é de maior fragilidade, não fosse pelas limitações da doença em si, pela circunstância da recente morte do pai com quem ela vivia naquela casa. Então, achei também um julgado, para mim, brilhante de você pensar, olha, eu tenho um direito que, pela lei, é da mulher. Mas espera aí, ela, apesar de ter mais de 60, e ela tem uma proteção, a proteção do idoso, poxa, ela tem outra casa. Desse lado, eu tenho um incapaz que tem síndrome de Down, e que se essa mulher, mesmo com 60, tem alguma inserção, essa aqui não tem, né? Não sei qual era, né, o quão a deficiência, né, impactava na possibilidade de trabalho do incapaz aqui, mas eu entendo que era forte, e ele coloca, poxa, ela acabou de perder o pai, ela morava naquela casa, né, então para ela, gente, eu falei aqui da situação que aconteceu em especial na minha família, né, eu tenho um primo que tem síndrome de Down, ele já tem uns 40 anos, né, é muito ligada à casa, né, ao prédio, ele não sai, ele tem uma síndrome de Down bem intensa, assim, né, e totalmente capaz para o trabalho, mas a relação no prédio é muito positiva, as pessoas já o conhecem, sabem que ele tem síndrome, já ajudam, né? Então, o porteiro, os vizinhos, ele continuar morando ali naquele apartamento é extremamente importante. A conexão que ele já tem com aquele lar, e a gente sabe, né, que pessoas, imagina, um autista, alguém que tem síndrome de Down, mudar o ambiente, a rotina, isso é muito pesado, muito pesado. Então, quer dizer, hoje, quando, por exemplo, se minha tia chega, olha, eu quero que, independentemente se eu ou seu tio venhamos a falecer, eu quero deixar no meu testamento um direito real de habitação para o meu filho que tem síndrome de Down, ela não pode. E aí, o que pode acontecer? Os outros 2 irmãos podem vender o bem e podem pegar meu primo, que é obviamente incapaz, para morar com eles em outro lugar, botar numa clínica, né? Podem. E aí, como é que fica, né, essa situação dessa pessoa em que aquela casa, o prédio, as pessoas, o quarto, ainda mais para quem tem determinadas, portador de determinadas deficiências, isso é muito importante. E é muito complicado quando essa pessoa chega com essa demanda e você fala, caramba, eu não tenho legalmente, rapidamente, uma solução. A gente, claro, começa a pensar. Mas eu já acho que o avanço que a gente já teve, muito se pensar nessa questão do deficiente, eu não sou uma especialista nisso, mas
Acho importante o avanço que a gente teve muito, não só em questão de cotas, mas em vários outros aspectos da legislação. Me choca muito, por exemplo, a gente ter tido em 2000 aquele terceiro parágrafo sendo incluído e o Código de 2002 não prevê uma situação dessa. Então, quer dizer, é muito complicado você chegar para uma pessoa e dizer, olha, por mais que seu filho seja portador dessa deficiência e tudo mais, eu não tenho como legalmente uma possibilidade de você, no testamento, colocar um direito real de habitação para ele. Resguardar esse lugar que para ele é tão importante. É claro que assim, pode fazer. Vai se brigar judicialmente? Vai se brigar. Tem precedentes? Tem. Mas não é algo que eu posso deixar aquela pessoa, olha, morra tranquila. Não, você olha, a gente vai tentar. Não tem como ter essa certeza, de fato. Ou ela até pode conversar com os irmãos, e os irmãos, né, os filhos dela falarem, não, a gente vai fazer isso, fique tranquila. Mas ela não tem essa garantia de fato. Eles podem falar isso agora e depois mudarem de ideia. Então, quer dizer, esse caso, para mim, ele é muito emblemático, né? De você ter como é que se assegura um direito claramente calcado em lei. E o desse incapaz não tá. Só que ele é muito mais vulnerável nesse caso dela, né? Ele é muito mais. E aí precisa o judiciário dar esse encaixe por uma carência de uma legislação que possibilite você de já prevendo, imagina, esse pai, ele já podia ter previsto isso. Se tivesse uma legislação que o pudesse amparar, de já ter feito no testamento o direito real de habitação para a filha, inclusive tendo em vista que a companheira já tinha outro apartamento, tá nítido que essa companheira não era a mãe da menina, então nem sempre você vai ter uma boa relação entre essas pessoas. Quer dizer, em si, situações dramáticas e que chegam ao judiciário que vão bater no seu escritório como advogado e que a gente não tem aí uma solução pronta e rápida. Mas a cada caso a gente sempre pode pensar em pequenos ajustes, tentativas, né? Mas já caminhando um pouquinho para o fim, voltamos àquele projeto de lei que eu falei com vocês na aula passada, que já prevê aquela questão do cônjuge não ser mais herdeiro legítimo e necessário, quer dizer, ele é herdeiro legítimo, mas não é mais necessário, o cônjuge seria herdeiro facultativo, assim como os colaterais são, né? Ele também traz a questão do direito real de habitação de vulneráveis. E aí o mesmo artigo, gente, 1831, a nova redação desse projeto de lei, é um projeto, tá, gente? De 2019, em trâmite ainda. Ele diria ao cônjuge, ao companheiro, aos descendentes incapazes ou com deficiência, bem como aos ascendentes vulneráveis. Lembra, gente? Ascendentes é o pai, a mãe, a avô, a avó. Descendentes, filho, neto, bisneto, que residam com o autor da herança ao tempo de sua morte. Será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel que era destinado à moradia familiar, desde que seja bem a inventariar. O parágrafo 1º vai dizer que o direito real de habitação ele poderá ser exercido em conjunto pelos respectivos titulares, conforme a situação verificada no óbito. Olha que interessante, porque às vezes é isso, você pode ter uma companheira que também está numa situação frágil, mas tinha um descendente também do falecido, um ascendente do falecido morando também numa situação de uma fragilidade. É o exemplo que eu falei, se a mãe do meu marido mora aqui, numa situação de uma vulnerabilidade extrema, nesse imóvel junto com o meu marido, e aí? Não teria? Numa situação dessa, meu próprio marido, o meu Leonardo, poderia botar em testamento, olha, de acordo com esse artigo, quero que minha mãe, que é minha ascendente, que está vulnerável em razão disso, tenha direito real de habitação, até excluindo os outros, ou incluindo. E o parágrafo 2º, olha que interessante, cessa o direito quando o titular tiver renda ou patrimônio suficiente para manter sua respectiva moradia, ou quando constituir nova entidade familiar. A gente não tem isso, né? Aqui, no nosso direito real de habitação, pode ser concedido o direito real de habitação, aquela pessoa pode ganhar na Mega Sena, aquela milionária de 200 milhões, e mesmo assim ela vai ter direito real de habitação. Então, quer dizer, poxa, essa pessoa, não sei, estou dando um exemplo muito, muito, obviamente, bizarro, né? Mas, cara, ela ganhou 200 milhões, a herdeira só tem aquele imóvelzinho, aquela pessoa vai poder continuar morando lá. Não tem sentido. E aí eu acho muito, esse artigo para mim, acho que ele
é muito, muito, muito bem redigido. Por que isso? Se essa pessoa que tem o direito real de habitação, exemplo, essa ascendente do meu marido, a mãe dele, nossa, fica boa da eventual doença que ela tinha e ganha na Mega, exemplo. Gente, a situação mudou completamente, não tem mais por que essa pessoa ter direito real de habitação e tolher os herdeiros. Então, da mesma forma, cônjuge ou companheiro, depois, ingressou numa nova relação, poxa, tá com outra situação de vida, libera o bem para os herdeiros seguirem a vida, né? Então, eu acho, não sei vocês, mas que ele se adequa mais e ele dá mais, para mim, mobilidade ao falecido, né? Essa pessoa pensar, falecido, né? Pensando que ele ainda não é falecido, refletir sobre a família dele, inclusive deixar isso em testamento. Sobre as pessoas que convivem com ele. Nesse caso, a minha tia poderia claramente dizer: olha, eu tenho um filho com deficiência tal, eu quero o direito real de habitação para ele. E ela sabe que a situação dele não vai cessar, porque ele nem vai constituir família, nem vai ter renda. Ela poderia ficar tranquila. Aqui eu ainda botei esse 1845, a gente tratou na aula passada, né? Seriam herdeiros necessários só os descendentes e ascendentes, né? A gente não teria figura mais do companheiro e do cônjuge como herdeiro necessário. E o testador poderia designar 1/4 da legítima a descendentes, ascendentes, a cônjuge ou companheiro com vulnerabilidade. Essa questão da vulnerabilidade eu também acho muito bom, porque ela volta aqui. E isso quer dizer, gente, que 1/4 da legítima. Lembra que a gente falou no ano passado? Eu, Priscila, posso dispor 50% do meu patrimônio para quem eu quiser. Os outros 50% é o que a gente chama de legítima. E eu só posso deixar para os meus herdeiros necessários. Quem são os meus herdeiros necessários hoje, pelo Código de 2002? Descendentes, ascendentes e o cônjuge. Por essa proposta legislativa, o cônjuge não é mais herdeiro necessário. É só os descendentes e os ascendentes. Mas aqui o testador podia pegar os 50% que ele tem, mais 1/4 da legítima, que daria aqui, se a gente dividir por 4, uns 13, né, por cento. E deixar para quem ele quiser, desde que vulnerável. Então, eu podia, se eu tenho um filho, por exemplo, numa situação dessa com síndrome de Down, deixar quase 65% do meu patrimônio para ele. Você vai dizer, poxa, Priscila, mas é claro que assim, eu até deixaria, porque eu sei que também quem seriam os herdeiros dessa pessoa, por exemplo, desse meu primo, os próprios irmãos depois, né? Ele não se casaria, não teria mais ascendentes vivos e não teria filhos. Mas então você pode pensar na sua família e deixar praticamente 65%, até se você tem um companheiro, um cônjuge com vulnerabilidade. Então, assim, eu acho muito interessante você ter uma maior flexibilidade no seu patrimônio, pensando na questão da vulnerabilidade. E é claro, gente, que o testador, ele não vai poder fazer isso porque ele gosta mais de um filho. Ele vai ter que deixar claro que aquela pessoa é vulnerável. E a vulnerabilidade está descrita no parágrafo 2º. Considera-se pessoa com vulnerabilidade, para fins deste artigo, toda aquela que tenha o quê? Um impedimento de longo prazo ou permanente de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em relação à sua idade ou meio social, implica desvantagens consideráveis para a sua integração familiar, social, educacional ou laboral, obstruindo sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. Para mim, está muito bem descrito, amplo o suficiente para você conseguir enquadrar, mas, ao mesmo tempo, você tem que demonstrar que essa pessoa tem aí algum quadro que a impossibilite e que você possa, de fato, favorecer essa pessoa. Então, assim, eu tenho boas considerações sobre esse projeto de lei, acho que ele caminha num bom sentido e alterações que são, ao meu ver, urgentes da gente pensar. Ainda mais pensando nessa questão da vulnerabilidade, né? Que inclui, em grande medida, o incapaz. E seja também um filho menor de idade. Porque, às vezes, você tem filhos maiores e um filho menor. E você quer ainda resguardar esse filho menor. Até para que ele tenha uma casa para morar, né? Então, pelo menos até os 18, como é que fica? Então, são situações em que eu acho que a gente fica um pouco mais resguardado com essas mudanças legislativas
propostas. Então, não seria um direito real de habitação ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, mas pensar no direito real de habitação de pessoas vulneráveis. Tá? Você ampliar isso para um rol maior, que também pode ser o cônjuge, também pode ser o companheiro, caso ele seja vulnerável. Se ele não for vulnerável, eu entendo que tem que ser um direito resguardado a ele. Então, é nesse sentido que eu acho que o direito real de habitação está sendo pensado e me parece muito razoável a gente pensar assim, considerando os casamentos hoje em dia, a relação com a própria família, né, com ascendentes, com filhos com deficiências, com necessidades muito mais especiais do que somente ao cônjuge e ao companheiro. Bom, eu vou parar aqui de partilhar. Hoje a aula foi até um pouquinho mais curtinha. Alguma dúvida, gente? O que vocês acharam do tema, da temática? Achei interessantíssimo o tema parar de ser absoluto, né? E ter essas possibilidades de adaptação no caso concreto. Eu também acho, Júlia. A gente fica tão amarrado, né? E o direito de família, assim, sucessões, ele tá tão amarrado a essa questão que a gente... dos relacionamentos amorosos. Tipo, um relacionamento que eu tenho com aquela pessoa implica em tanta coisa, né? Você vê, implica da pessoa poder ficar morando naquele imóvel por tanto tempo, tolhindo um herdeiro, que é um filho, ou até um filho que tem uma deficiência, como era aquele caso, o cara faleceu e a filha, com síndrome de Down, morando com uma companheira, uma situação de completa conflito. Então, assim, são tão particulares as famílias, e eu acho que hoje em dia isso está muito claro, as famílias são muito particulares, né? Seja nos relacionamentos que têm sido feitos, não é nem só a questão de ser um relacionamento afetivo, mas é tão mais amplo que fixar isso, né, só ali para uma determinada pessoa, como se aquela pessoa fosse a única que pudesse ser vulnerável, é complicado. Mas aí você já vê a situação como é que ela está na jurisprudência, não é ponto pacífico, tem algumas decisões que vão limitar esse direito real de habitação, como foi esse caso do Tribunal do Rio Grande do Sul, mas fica aí já um ponto para a gente também refletir. Solução certa, concreta ainda não há, mas a gente é importante, né, a gente saber esses vácuos para a gente já ir refletindo e pensando. Gente, coloquem os nomes aqui no chat para mim, por favor. Vocês colocaram? O link, então, a Lohane não conseguiu vir hoje. Eu queria os nomezinhos. Se não, vocês têm um grupo com ela, não tem? Acho que o pessoal tem. Vocês... Temos no WhatsApp. Tem. Então, Júlia, eu vou pedir para vocês colocarem lá também. Podem colocar aqui, porque depois ela também vai ver, eu estou gravando. Mas que depois vocês também... Qualquer coisa eu passo para ela, porque eu vi que também que algumas pessoas saíram, essas pessoas também podem passar o nome para elas. As mensagens estão sendo gravadas também, então eu vou passar essa gravação para ela. E depois ela vai passar para vocês, gente, um questionáriozinho. Eu queria muito a opinião de vocês. A minha ideia é manter esse curso pelo menos uma vez por ano, não necessariamente com o mesmo conteúdo, mas nessa vertente da gente falar um pouco mais de uma forma prática do direito de família, o dia a dia, o que está acontecendo, talvez novas decisões que venham ano que vem, né? Está sempre mudando, sempre tendo novas questões e que a gente possa debater. Fiquei muito feliz. Eu acho que o curso, mesmo agora no final do semestre, eu mantive, acho que aí os meus fiéis, 20 e poucos alunos, e eu fiquei muito feliz por isso, porque eu sei que é difícil dar conta aí de tudo que a gente tem para dar hoje em dia. Então, eu queria agradecer muito. A Lohane vai mandar para vocês os slides finais. Ficaram mais de 100 slides o curso inteiro. E eu vou ver com a Fabiane de colocar o curso lá no YouTube, mas se não, eu também tenho passado para a Lohane o link, e algumas pessoas têm me pedido também, e eu tenho liberado. Tá bom, gente? Vou encerrar aqui a gravação. Obrigada, Priscila. É bom